Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Espero encontrá-los muitíssimo bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 18 e hoje chegaremos ao trecho em que Jesus nos diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. E ele nos orienta da seguinte forma: o servidor que houver sabido a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não houver sabido sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito tiver sido dado. E se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Isso está no Evangelho de Lucas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e que aqueles que veem não se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para si as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim esta palavra de Jesus. Abre aspas, vedes um argueiro no olho de vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso olho. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Fecha aspas. Jesus entende que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram com efeito a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Quando Jesus nos diz que muito será cobrado a quem muito foi dado, às vezes as pessoas pensam que está dizendo só na questão material, né? Ou, se eu tenho muitos bens, então eu preciso fazer muitas doações, eu preciso efetivar a caridade. E de fato, né? Se você tem condições, é importante que assim o faça. Mas quando Jesus nos diz essas palavras, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Ele está dizendo principalmente da base moral, né? E dentro de base moral, entenda-se o óbvio, que é não praticar com os outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. A partir do momento que eu começo a elencar as coisas do meu dia a dia, colocar as minhas ações em prática e começo a reparar que se eu faço com o outro uma coisa que eu não gostaria que fosse feito comigo, eu não estou seguindo a base moral de Jesus. Eu não estou conseguindo entender a base do Sermão da Montanha que nós falamos, né? Eu não estou conseguindo entender o básico do meu dia a dia. E por que será muito cobrado a quem foi dado? Imaginem o seguinte, a nossa vivência mediúnica. Se eu vejo todos os dias a espiritualidade trabalhando, aconselhando, né, os consulentes, falando conosco, nós enquanto consulentes, ou enquanto médiuns mesmo, porque o ensinamento é passado. E aí eu vejo o guia trabalhando todas essas questões. Seja menos orgulhoso, seja menos preguiçoso, seja mais ativo, estude, busque ter acervo, não guarde rancor, não use de maledicência, não roube, não furte, uma variedade de situações que nós sabemos que a espiritualidade nos orienta, né? Fora todos os 10 mandamentos, todas as coisas que são básicas, e todos os códigos de ética e de conduta que nós sabemos que a vida tem, todas essas coisas. E se eu percebo que a espiritualidade, né, que o guia que trabalha comigo, que ele está falando isso, no caso dos médiuns de incorporação, né, mas eu percebo que isso está sendo falado para o consulente, mas aquilo só vale para o consulente, é uma coisa sabida para todos nós. O primeiro, né, a primeira esfera, o primeiro passo
que o guia que trabalha conosco faz é nos equilibrar, é nos orientar, é nos mostrar qual o caminho seguir. Então, o que ele está falando para o outro, e acho que eu já ouvi várias pessoas falando isso, já ouvi o Issa, já ouvi a Andressa, a Madrinha e outros tantos amigos do CPMM, que quando a espiritualidade está falando com o consulente, a pessoa se reconheceu na conversa. E isso os guias que trabalham comigo, Baiana Maria, Zeca Boiadeiro, Caboclo do Penacho Vermelho, Pai Chico de Aruanda e outros tantos, quantas vezes eu me reconheci no conselho que estava sendo dado e acendeu a luzinha ali, né? Preciso fazer a aplicabilidade disso na minha vida. E por que que será muito cobrado? Gente, se nós temos a oportunidade, né? Como Jesus fez com os fariseus, porque na época os fariseus supostamente eram a elite intelectual que existia naquela região da Palestina. Né? Então, se uma pessoa sabe de uma coisa, se você tem o conhecimento de uma coisa, então quando você pratica o oposto daquilo, é porque você de fato quer cometer o dolo, né? Quando há o que é o homicídio doloso, né? Ou um atropelamento, ou qualquer coisa no sentido doloso, né? Quando há de fato a intenção. Então, se eu tenho o entendimento que mentir é errado, que ser subserviente, né, que ser maldoso, que falar mal das pessoas, que pegar um objeto que não é meu, que passar as pessoas para trás, fazer um negócio e não pagar a pessoa, né, dar um calote ou algo assim. Se eu sei que tudo isso é errado, se eu tenho conhecimento sobre isso, e se ainda assim eu supostamente uso de uma astúcia, de um jeitinho, né, ou da própria maldade mesmo, para poder enganar alguém ou para fazer mal para alguém, é evidente que muito será cobrado, né? E inclusive não só nas coisas ruins, mas também nas coisas boas. Se eu tenho a oportunidade do conhecimento, quantas coisas nos são esclarecidas e nos são passadas, e a espiritualidade fala conosco. Isso, se for aberto para um público em geral, as pessoas vão dizer que vocês estão loucos, né? Que não funciona dessa forma, que não é assim que as coisas vão prevalecer e tudo isso. É inclusive nesse sentido também. Você tem mais orientação. Quantas vezes nós já ouvimos a máxima, né? Tanto do nosso pai cangaceiro, o doutor Fernando também já falou outras vezes. Quando o tolo fala, o sábio silencia. Você não vai se arvorar numa discussão com uma pessoa que não quer entender ou que supostamente quer simplesmente forçar a opinião dela sobre você. Então, permita que ela fale. Se você não concorda, manifeste a sua opinião. Mas ela quer debater ou quer partir para a ignorância, quer usar de argumentos fraudulentos para tentar provar que ela tem razão, tá bom. Né? Como diz a Luísa Helena, a Luísa Trajano do Magazine Luiza, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então Jesus nos dá muitas coisas, muitos entendimentos, muitos esclarecimentos, muitas palavras, né? A palavra bendita, que é a palavra que cura, que traz a orientação, que traz a força de vontade, a renovação dos votos, a reestruturação, né, das pessoas, nossa mesmo, enquanto indivíduos, enquanto médiums, tudo que nós precisamos, né, estar aptos aí naquilo que vamos empreender ao longo do nosso cotidiano. Então Jesus nos dá essa sustentação. O evangelho é um dos pilares, né, porque traz essas instruções. Então, a partir do momento que eu sei disso, que eu tenho a oportunidade da leitura, do estudo, do questionamento, e muitos não tiveram isso, né? Nós sabemos que questionar e perguntar, principalmente nos governos ditatoriais e em outros tantos momentos isso não era permitido. Se eu tenho a oportunidade de fazê-lo hoje, é preciso que eu faça com a consciência de que a resposta me será, né, trazida, me será revelada, e eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo que aprendo, porque como Jesus nos disse, muito será cobrado a quem muito foi dado. Né? Ou no Homem-Aranha, né? Para quem é mais aí de blockbuster, de mais cinematográfico, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então vamos pensar sobre a responsabilidade que temos diante de nosso conhecimento, diante das figuras que somos, diante dos espaços que ocupamos. E isso vale para todos os lugares, para a nossa vida pessoal, particular,
amorosa, profissional, a mediúnica, né? A nossa vida como um todo. Espero que todos estejam bem, que tenham um excelente final de semana. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.